bem. Nossa live sempre com muitas pessoas, nosso fórum de perícia. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Hoje nós temos o coordenador do nosso fórum de perícias, José Marcos de Campos, que vai falar sobre números, índices, visão geral e aplicações práticas de atualização monetária. José, muito obrigada, como sempre, viu? Obrigada por tudo. Eu queria passar a palavra para o perito, economista e também perito Pedro Afonso Gomes, que é o nosso presidente aqui do Corecon São Paulo. Por favor, Pedro. Obrigado, Denise. Obrigado, José Marcos, todos que estão aí nos assistindo. Desculpe por estar no Uber, mas as funções de presidente me exigiram um pouco mais hoje, mas eu estarei logo, logo no computador. Novamente, estamos aqui já há 19 anos nesse fórum de perícia, que acumulou muita experiência e deu muitos subsídios aos peritos, e hoje mais um, a pedido inclusive dos próprios peritos, essa temática que vai ser muito importante. Desejo um excelente fórum para todos. Obrigada, presidente. Bom, eu quero lembrar aqui que até 2024 a gente continua comemorando os 20 anos desse fórum, então todas essas apresentações são muito especiais e dedicadas a essas 2 décadas de. Faz mais de 20 anos que a gente se encontra, né? Que vocês se encontram aqui, então sejam todos muito bem-vindos. José, por favor. Muito obrigado, obrigado a todos. É um prazer, né? A gente está aqui, todos os meses nós estamos aí reunidos. E dessa vez eu topei esse desafio, né? De conversar um pouquinho com vocês aí a respeito de índices, números índices, né? Indexadores financeiros, enfim. E aqui na tela, preciso já deixar claro aqui que esse trabalho é uma derivação que eu fiz, né? A partir de um trabalho que foi desenvolvido pelo Sinduscom de Minas Gerais, um trabalho muito legal, muito bacana, eu acho que vocês vão gostar. O trabalho é mais completo, eu vou ficar só nessa primeira parte do trabalho que atende uma parte daquilo que foi solicitado, né, que foi pedido, né, lá no grupo, para a gente entender um pouco melhor essa questão dos índices, da formação e tudo mais, né? Eu vou começar isso aqui contando um pouquinho daquilo que eu entendo que nos aproxima, né? Por que eu tenho tanta identidade em relação a esse tipo de dificuldade, de entendimento e tal. Num tempo não tão distante, e num reino também não muito distante aí, né? O ogro aqui trabalhava numa empresa, numa indústria metalúrgica, bom, eu não posso começar um negócio mentindo, né? Na verdade, o tempo é bastante distante, tem 30 anos. E o reino é que não é tão distante, né? Porque é aqui do lado, né? No nosso município de Guarulhos. Eu trabalhava na parte da LSA Indústrias Mecânicas e fui agraciado aí com uma oportunidade de promoção de um departamento, né? Dentro do setor lá do materiais, né? Para trabalhar com a administração de contratos. Eu não era formado. Meu conhecimento na área financeira era bem pequeno. Mas eu tive essa oportunidade. E o trabalho envolvia justamente o quê? Analisar se as notas fiscais estavam atendendo às fórmulas de reajuste de preço que estavam definidas no pedido de compras. Quem viveu a época aqui lá na década de 80 sabe que as notas fiscais elas tinham que vir com a discriminação do que era o preço do produto principal e o reajuste em destaque. E depois, para piorar, né, um pouquinho a situação, a gente tinha que destacar também os custos financeiros, os encargos financeiros. Bom, então o José aqui chegou num determinado momento em que ele teve que assumir que ele não sabia, né, efetivamente. Mas, como na vida sempre tem um anjo, né, da guarda, apareceu lá
o meu chefe, o meu novo chefe, né, do departamento, ele falou assim, não tem problema nenhum, se você tem disposição, a gente ensina. E eu fui aprender os índices, e fui atrás de conhecer, mergulhei de cabeça e consegui dar conta. Então, é graças a esse esforço, graças a essas dificuldades que me foram impostas, que eu consegui é, é, fazer o curso de economia. Então, essas coisas criam o quê? Uma situação, criam um histórico, né? De compreensão em relação àquilo que são as dificuldades que a gente acaba tendo. Mesmo que a gente tenha visto já no passado esses conceitos, tudo que está envolvido, chega um determinado momento em que a gente precisa rever todos esses conceitos. E é isso que a pretensão de hoje aí é essa, certo? É que a gente saia daqui com essa revisão feita, tá? Nós temos aí, como vocês viram na primeira tela, um total aí de 35 slides. É um material bastante denso, mas eu acho que a gente vai conseguir dar conta, tá? Então, nós temos aí essa dificuldade comum. É só mediante estudo, só mediante muito esforço, né, que a gente realmente adquire conhecimento. E sempre com a ajuda, né, dos colegas, das boas pessoas que aparecem na nossa vida. E isso não pode ficar com a gente tem que repassar, tá certo? Então, muito bem. Dito isso, nós temos aí nessa tela que vocês estão vendo aqui, certo? Eu falando aqui a respeito aí da utilização aí cotidiana, né, dos números índices aí por parte dos profissionais que trabalham com cálculos aí de atualização monetária, com demonstrações comparativas, as evolutivas. Tem uma intensidade enorme para a gente que faz cálculos de financiamento, né, revisional financeira, que a gente faz liquidação de sentença nos processos judiciais, seja como assistente técnico, seja como perito do juízo. Então, nós somos muito demandados para a utilização desses índices. E precisamos realmente ter o quê? Um domínio bem firme mesmo, bem consolidado em relação à constituição deles, tá? Muito bem. Então, aqui a nossa intenção é de fazer, ir embora de forma sucinta, né? Básica e sucinta aqui, mas a gente fazer uma abordagem, uma apresentação aí dessas metodologias aí, e vamos usar aí os índices mais conhecidos, aqueles que tem aí, que são mais recorrentes, né, em termos de solicitação. Mas os conceitos técnicos são válidos para todos os índices de preços, os índices de custos e índices de preços, tá? Que são esses que nós vamos trabalhar hoje. Índices de custo e índices de preço. Nós não estamos tratando aqui de índices financeiros, tá? Que é um capítulo totalmente à parte. Vamos falar um pouquinho aí a respeito do número índice propriamente dito, tá? O número índice e a taxa, né? Os conceitos. Então, o número índice é uma medida estatística que é utilizada para mostrar as oscilações de uma ou mais variáveis aí em datas ou localidades diferentes. E, de uma forma geral, a gente pode dizer que o número índice é um número puro, ele não possui uma unidade de medida específico, né? Ele nada mais é do que uma correlação entre dois números, tá? Ele, então, significa que ele não está expresso numa unidade monetária, nem um percentual, nem nada. Ele é um número puro. Então, o número índice estabelece essa comparação e ele não fornece diretamente aí a taxa percentual que ele embute, que ele representa, né? A utilização aí facilita o cálculo dessas variações percentuais de um determinado indicador aí, certo? Então, e que podem, né, ter ocorrido aí um determinado período de tempo. Então, usualmente a gente costuma dizer ou costuma chamar aí de índice qualquer série de número índice, tá? Então a gente chama ou sintetiza, né, como índice, tá? Então vamos aqui, ó, para uma definição aqui, né, de Fonseca, Martins aí e Toledo, tá? Os números índices são medidas estatísticas usadas para comparar grupos de variáveis relacionadas entre si e obter um quadro simples e resumido das mudanças significativas em áreas relacionadas, como preços,
de matérias-primas, preços de produtos acabados, volume físico de produção, né, etc. E, mediante o emprego dos números índices, é possível estabelecer comparação entre A. Variações ocorridas ao longo do tempo. B. Diferenças entre lugares. C. Diferenças entre categorias semelhantes, tais como produtos, pessoas, organizações e etc. Tá? Então, definições técnicas para a gente chegar aqui bem na base mesmo da constituição dos números índices. Já a taxa, está aqui a definição. É um indicador que objetiva captar a evolução de uma variável qualquer no tempo. É uma medida estatística simples, mas que possibilita aí a comparação, né, importante entre variáveis e grupos de variáveis. E uma razão, né, que é definida entre um número x em relação a qualquer outro número y, é um caso particular de taxa. Tá? Muito bem. E uma razão, quando expressa em relação a 100, ao número 100, ela é denominada de percentagem. É aí que entra e se transforma aquilo que era uma correlação em uma percentagem, tá? E a taxa percentual é a expressão da evolução de uma série de índices, podendo ser mensal, trimestral, semestral, anual, né? Então, quem vai definir aí o período, né, é o usuário. Vamos aqui fazer a exemplificação, vou tomar aqui, né, um exemplo. E já falando de índices conhecidos, né? O IGPM aí é extremamente utilizado hoje em dia, né? Então, nós temos lá a variação lá do IGPM, a variação percentual do IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, lá no mês dos meses de agosto até dezembro de 2008. Esse é o exemplo que nós temos lá nesse trabalho, e eu resolvi trazer ele para cá de forma é, fiel, né? Não modificando muito aí aquilo que foi oferecido como exemplificação. Então, lembrando sempre, ó, muita atenção aqui nessas questões, que elas serão importantes aqui para a formação dos conceitos, tá? A revisão dos conceitos. Vejam que os números índices aí têm uma informação a respeito da base deles, que é agosto de 94 igual a 100. Tá? Então, isso é muito importante de observar, né? Inclusive, para a utilização correta dessas tabelas, né, que nós podemos obter aí através das entidades responsáveis pela publicação desses índices, tá? Então, neste caso que nós estamos vendo aqui, o índice do IGPM, a database dele é agosto de 94, onde ele recebeu, por convenção, o número 100. Tá? Muito bem. E na última coluna nós temos o quê? A variação mensal. Tá? Muito bem. Então, os números índices estão na coluna do bem, começando lá com os 406,127 e assim sucessivamente até o mês de dezembro. Para que a gente compreenda esta relação, na sequência aqui nós teremos as fórmulas, tá? Para poder entender como é que estas variações determinaram os índices. Vejam bem, ó, são as variações que determinam os índices, não são os índices que determinam as variações. Aí é onde a coisa começa a fazer um pouco de sentido na cabeça da gente. Porque a gente pega o índice para descobrir a variação. Mas aí é a ferramenta, né? Nós estamos usando a ferramenta. Só que para poder constituir o número índice, nós usamos a variação. Tá? Então, é a questão do criador e da criatura, né? A gente tem que lembrar disso, tá? Muito bem. Então, dando sequência aqui, ainda neste slide. Observando essas variações aí, nós vamos ver aí, por exemplo, que a inflação de preços aí medida pelo IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, no mês de novembro de 2008, foi de 0,38%. Né? E esse resultado mostra que a média ponderada dos preços que compõem
o referido indicador apresentou crescimento de 0,38 em novembro, é no mês de novembro de 2020. E isso, o quê? Na comparação com os preços do mês de outubro de 2008. Tá certo? Então, a variação ocorrida em novembro, ela decorre deste comparativo de preços, né? Do mês de novembro contra o mês de outubro. Vocês vão ver aí o meu primeiro pulinho do gato aqui e talvez uma boa parte de vocês não conheça esse link que está aí, a revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas. Tá? Você vai ter acesso a todas as revistas que eles publicaram nos últimos 20 anos. Então, tem lá toda a série histórica, e dentro da revista Conjuntura Econômica, nós temos um capítulo chamado Conjuntura Estatística. É na conjuntura estatística que vocês vão encontrar esses índices publicados pela Fundação Getúlio Vargas, pelo IBGE, pelo próprio Sinduscon, tá? Né? O Índice Nacional de Custo da Construção Civil, e todos eles vão estar lá à disposição para vocês checarem, testarem e trabalharem com esses números, índices que nós estamos vendo aqui na tela. Tá bom? Eu só não vou mostrar agora, lá no final da apresentação, eu vou mostrar para vocês o acervo, né, de revistas que está lá à disposição para a gente, inclusive, baixar. Então, vamos dando continuidade aqui. Todo índice possui como base uma determinada data, e ela serve de referencial aí para medir essa variação aí no período. Então, a gente tem sempre que lembrar que existe o quê? Um marco temporal, né, de início. Então, quando a gente vai construir uma série a partir de um determinado mês, e em um dado ano, é usual a gente usar aqui a notação, né, que considera aí o mês ou o ano base igual a 100. Então, não é só a Fundação Getúlio Vargas ou o IBGE que vai definir aí, por exemplo, um mês, uma data base igual a 100. Nós podemos fazer uma data base igual a 100 em qualquer período de tempo que nós queiramos dar início a esse desenvolvimento, a essa demonstração. Tá? E aí, por exemplo, né, vem aqui uma situação em que o custo unitário básico aqui por metro quadrado, né, divulgado aí pelo Sinduscon, ele tem como data base aí o mês de fevereiro de 2007 igual a 100. Nós vimos no slide anterior que a Fundação Getúlio Vargas divulga os seus índices com a data base igual a 100 em agosto de 1994. Tá certo? Um pouquinho mais adiante, nós vamos ver que o INPC do IBGE, a data base igual a 100 é dezembro de 1993. Enfim, é importante observar, porque se você tiver que fazer evoluções anteriores a essa data base, você vai ter que fazer contas um pouquinho diferentes do que essa que é a usual que nós vamos desenvolver aqui. Então, esse procedimento aí nada mais que é para simplificar o tratamento, né, e a evidenciação, né, da evolução que você está querendo apurar. Aí nós vamos abrir em duas situações a questão dos números índices. Primeiro, nós temos a questão dos números índices simples. E depois, nós temos a questão dos números índices ponderados. Tá? Os números índices possibilitam, certo, que variáveis, né, descritas aí por grandes números, elas podem dificultar aí o entendimento, né? Mas, como forma de adquirir aí uma forma mais simples de representação, você vai ver que a construção de um número índice ocorre quando a gente quer expressar uma série e facilitar essa análise, né, econômica dessa evolução. Para elaboração de um número índice, a gente deve escolher um período como base
e será o marco, né, o marco temporal de onde a gente vai iniciar a construção aí dessa série. Sei lá o nosso número 100. A relação do preço ou a quantidade, né, de um determinado produto, X, no período atual, né, com o seu preço ou a quantidade no período anterior, o período inicial, o período zero. Então, o período atual ele vai ser representado pela letrinha I, enquanto que o período inicial vai ser representado, né, pelo O, né, por este O que nós estamos vendo aqui, nesta fórmula que está aqui na frente. Muito bem, a coisa começou a ficar bonita e eu começo a perceber aqui que todo mundo começa a ficar, né, com a mão, né, vontade de botar a mão na massa e fazer conta aí com essas fórmulas, né? Mas aqui é só explicação teórica, a gente não precisa chegar a desenvolver estas fórmulas aqui, que são a de constituição e composição dos índices analisados, né? Para poder saber tratar a grande massa de valores, de quantidades que estão dentro da amostragem que a gente quer analisar. Então, nós temos lá essa fórmula específica aí, né? Onde está representando aqui o I0, né? Na data de hoje, o número índice do período, I em relação a uma base 100 no período zero, né? Que é a data base zero aqui, o período base. E depois nós temos o valor observado no período I desta série, né? E temos o valor na série a ser observada, que é a database zero. O período zero é aquele que nós escolhemos aí para ser a database de onde vai partir a nossa análise. Então, só para a gente entender um pouco mais. Se a gente estivesse falando lá do IGPM, né, nós teríamos escolhido, ou a Fundação Getúlio Vargas escolheu o marco temporal zero em agosto de 1994. E nós temos a questão dos números índices ponderados. Esses aí, eles têm um componente a mais aqui que precisa ser estudado, né, e trabalhado como técnica, né? Os índices ponderados empregam uma atribuição de pesos diferentes, né, a fenômenos, né, ou pesos a fenômenos diferentes. Ou seja, eles atribuem determinadas importâncias diferentes a parcelas que formam o conjunto, né, de oscilação. E isso considerando o quê? Uma importância relativa de cada um, obtendo o quê? Uma estrutura de ponderação. Então, para exemplificar aqui, a gente pode citar aqui um caso específico aqui, né, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado aí pelo IBGE. Então, a base de ponderação desse índice é obtida aí com as pesquisas de orçamentos familiares, né, que verificam o peso de cada produto no consumo das famílias. Então, o exemplo clássico, né, o tomate, né? Tomate lá aumenta de preço aí 200, 300%, mas ele vai ter o quê? Um determinado peso, porque no orçamento familiar é apenas o quê? Uma pequena parcela do gasto, né, que vai ter esse efeito, tá? Então, essa ponderação é feita dentro desse trabalho técnico de pesquisa de preços, atribuindo a cada um desses elementos, dessa cesta básica aqui, né, a importância que ele tem na constituição do conjunto como um todo, né, como está falando aqui nesse primeiro parágrafo. Os exemplos de índices ponderados, né, que nós queremos trazer aqui para vocês saberem que está lá dentro da base de cálculo, tá? Como eu disse para vocês, é estudando a constituição mais básica que nós vamos compreender a parte de aplicação de uma forma mais tranquila. Então, o índice, né, com este nome estrangeiro, Las Peires, né? Esse índice propõe, né, para considerar a importância relativa dos produtos, que os números índices sejam calculados pela média aritmética ponderada das variações de cada produto e adota o período inicial do índice como referência para o cálculo dos pesos. Tá? Muito bem. Esse índice
pondera os preços, né? Que está aqui como P, e os insumos, está representado pela letra I, em dois períodos distintos, que é o inicial e o atual, né? O inicial representado pelo zero e o atual pelo I. Levando em consideração o quê? Pesos, quantidades, né, que arbitrados para tais insumos na época inicial. E aí está representada essa fórmula, tá? Para a gente fazer o quê? Uma ponderação com base no conceito deste cientista de dados, né? Chamado Las Paynes. Aqui está as fórmulas onde entrarão o quê? Essas ponderações. Lógico, como eu disse para vocês, aqui vocês precisam saber que isso é feito, mas nós não precisamos saber ou ir aqui descobrir como é que o INPC do IBGE é feito. Para você, um quero mais aqui, né, como costumam dizer nos cursos, eu deixei aqui um link do professor Roberto, né, Roberto Rivelino, e ele faz uma exposição brilhante, né, como eu gosto de fazer também, né? Uma caneta e um quadro branco, e a gente vai lá e faz as ponderações, e olha, super legal essa exposição dele. Vai estar aí no link do material para vocês assistirem. Não, eu acho que não dá nem 6 minutos de exposição e ele mata esse assunto aqui, vocês vão ver que não tem nada demais nessas ponderações todas não, tá? Mas é importante a gente saber que existem essas ponderações. E lá atrás, como eu disse para vocês, né, há 30 anos atrás, eu tinha que fazer ponderações com os índices, porque numa indústria de base, nós tínhamos lá o reajuste de preço constituído por 60% de variação do índice AB/MAC/SINDMARC, né? Máquinas e equipamentos hidráulicos, tem um índice específico. E do outro lado nós tínhamos um índice nacional, né, de preços do atacado. Então, os outros 40%. E isso formava o quê? Uma ponderação, um índice misto, né? 60% da variação de um e 40% da variação do outro. E isso eu tive que aprender a fazer, né, com aquela ajudinha que eu confessei aqui para vocês, tá? Desses meus anjos da guarda. Aqui, tecnicamente, depois faz uma excursãozinha neste link e vocês vão ver que bacana lá que é a exposição que o professor faz para vocês, tá? Em complemento a essa exposição que eu estou fazendo aqui. Muito bem. Nós temos um segundo índice de ponderação aqui, que é o Pasquier. A formulação proposta por Pasquier utiliza a média harmônica ponderada para o cálculo dos números índices e adota o período final como referência para a base de ponderação. Então, leva a base, né, para a ponderação, e o outro leva o final como base de ponderação. Tá? Muito bem. Portanto, esse índice pondera os preços também, né? A representação é a mesma, que é preço, e em dois períodos distintos, na data final e na data atual, né? E leva em consideração essas quantidades aqui, né? Ou seja, faz a ponderação aí para esses insumos aí em relação à época atual. Ok? Muito bem. Isso também está demonstrado naquele link que eu comentei com vocês, tá? Para fazer essa continha aqui de uma forma exemplificativa e hipotética. Saber como é que funciona isso. Muito bem. Continuando aqui, vamos falar agora, neste capítulo 2.2 aqui, a questão dos conceitos relativos a índices de preços, a índices de custos e a índices gerais, porque nós temos categorias específicas de índices. E é importante a gente discernir cada uma dessas categorias distintas. Então, vamos falar aqui primeiro dos índices de preço, né? Constitui uma medida estatística importante para efeito de comparação entre as variáveis preços. Normalmente, eles se baseiam em gastos médios com alimentação, transporte, moradia, educação e por aí afora, né? E para diferentes níveis de consumidores. Aqueles que ganham até 6 salários mínimos, até 40 salários mínimos e, né, assim sucessivamente. E são empregados sempre
que se deseja aferir essas variações ocorridas nas séries de preço ao longo do tempo. Vamos lá, ler aqui mais uma definição, e essa é do Banco Central do Brasil, tá? Índices de preços são números que agregam e representam os preços de uma determinada cesta de produtos. Sua variação média, portanto, a variação média dos preços dos produtos da cesta. Podem se referir, por exemplo, a preços ao consumidor, a preço ao produtor, custo de produção ou preços de exportação e importação. E os índices mais difundidos são os índices de preço ao consumidor, que medem a variação do custo de vida em segmentos da população. Então, é a taxa de inflação ou deflação, tá? E aí tem alguns exemplos aí de índices de preços. Olha, o INPC, né, que a gente conhece bastante, que ele é muito utilizado. Nós temos o IPCA, também é publicado pelo IBGE. Nós temos o IPC apurado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas, e temos o IPC amplo, né? O IPCA amplo, que é do IPEA, né? Esse aqui, no caso, aqui está citado como da Universidade Federal de Minas Gerais, mas nós também temos o IPCA amplo publicado pela revista Conjuntura Econômica, como eu comentei para vocês. E aí, de novo, eu deixo aqui esse link, tá? Que vocês vão ver ali, olha. Nós tem uma pesquisa livre, essa aqui é a página de abertura, onde vocês podem eleger as décadas que vocês querem ver aí, em termos de acervo de índices econômicos aí, na publicação oficial aí da Fundação Getúlio Vargas. Vamos falar de índices de custos. E tem uma séria importância esse índice de custos aqui, né? Eles medem a variação no custo de produção de determinados setores da economia. E normalmente são pesquisados os preços de insumos mais importantes de cada setor e para a elaboração aí do referido indicador, né? A vantagem da utilização de um índice setorial é que ele espelha com mais facilidade o que ocorre no analisado setor, aqui, né? No setor que está sendo examinado. E ele não leva em conta as variações de preços que não se referem a ele. Então, isolado. Como eu disse para vocês, eu citei para vocês né, que eu vivi muito, que é o ABMAC Sindimac, né? Que possui uma constituição voltada para o setor da indústria de base, né, da indústria mecânica. Tá? Neste caso aqui, por exemplo, eles estão citando aquilo que é o métier, né, do Sinduscom, que é o custo unitário básico, né, o CUB, né, que mede aí a questão das construções, né, construção civil, aqui, tá? Particularmente relativos aí à indústria da construção civil. Nós temos aí o Índice Nacional de Custo da Construção, né, que é publicado pela FGV, e temos o Índice de Custo da Construção, tá? O ICC. Tá? Cada um deles com especificidade em relação à abrangência. E o CUB, sempre lembrando que ele é setorial, né? O custo unitário básico também, aqui em São Paulo, por exemplo, né? É um, em Minas Gerais é outro, no Maranhão é outro, e assim por diante. Então, tem a setorização direitinho, bonitinho, e ele não deixa a influência de determinados setores, de determinadas localidades, afetar a apuração geral. Bom, então, lembrando, ó, aqui são índices de custos. E os índices gerais de preço, né? Muito bem. Eles registram a evolução dos preços disponíveis aí na comercialização interna, como medida, né? Ou a síntese da inflação nacional. E eles se referem a uma composição do índice de preços ao consumidor, como o IPC, né? Como o próprio nome já diz aqui, ou do Índice Nacional de Custo da Construção Civil aqui, o INCC, e do Índice de Preços por Atacado, tá? E são índices abrangentes em relação à captação de preços em diversos segmentos e níveis, seja no atacado, seja no varejo. Então, nós temos aqui mais alguns exemplos de índices gerais de preço. O IGP-DI, né,
aqui a gente também, no segmento, a gente fala o IGP coluna 2, né? Tá? Nós temos o IGPM, o famosíssimo IGPM, e temos o IGP-10 da Fundação Getúlio Vargas. Cada um é direcionado para medir oscilações de preços, né? Em setores e abrangências específicas. Tá bom? Muito bem. Então, aqui tem um exemplo que eles trouxeram aqui e é voltado para a indústria da construção civil, mas vale muito a pena a gente acompanhar o desenvolvimento disso aqui. Olha só. Considerando que o preço do aço CA50, né, 10 milímetros, era de R$ 2,65 aí por quilo, lá em janeiro de 2008, de acordo com uma pesquisa que está sendo feita aqui pelo CUB, né, e realizada pelo Sinduscon lá de Minas Gerais, enquanto que em janeiro de 2009 ele passou a ser de R$ 4,22 por quilo, né, de acordo com a mesma pesquisa, você tem o quê? A variação ocorrida e que é obtida através da razão do preço desse insumo, que está representado pela letra I, no momento atual, né? E, que é o tempo T aqui. E o seu preço no momento inicial, que é a data base zero. Então, fazendo a substituição nessa forma, né? Nós temos aqui, né, os R$ 4,22 como numerador aqui, né, dessa equação, e os R$ 2,65, que é o preço na base zero, e nós temos o quê? Um número índice ali na frente de 1,5925, tá certo? Então, essa correlação entre o preço atual e o preço anterior resulta nesse número índice. E ele pode ser representado por essas três formas que nós estamos vendo aí embaixo. A variação percentual, né, a gente faz aquela operação que está ali. O 1,5925 a gente subtrai 1, multiplica por 100, e aí a gente pode usar o quê? O percentual lá na frente, 59,25%. Ou nós podemos usar ele como um número índice especificamente mesmo, usando aquela expressão 100, né? Então, nós temos lá, olha, 1,5925 é o produto, né, dessa divisão que nós fizemos, multiplica por 100, e nós temos o quê? O número índice na data 1, que é 159,25. Então, automaticamente, nós já elegemos aqui para janeiro de 2008 o índice base igual a 100. E o índice para o mês de fevereiro é 159,25. E nós temos também o quê? Ele pode ser utilizado como um multiplicador, pura e simplesmente como um multiplicador. 1,5925. Então, se eu pegar lá os R$ 2,65 ou qualquer quantidade, né, de toneladas vezes os 2,65 e quiser atualizar este valor para fevereiro, é só utilizar esse multiplicador 1,5925. Muito bem. Vamos adiante. E o tempo corre, né? Já tem 40 minutos que eu estou falando, hein, gente? Deus do céu. Bora lá. Então, nós temos lá, olha, é importante lembrar, quando a gente quer destacar aqui as fórmulas básicas, né? O multiplicador é a variação percentual aí dividido por 100 mais 1. A variação percentual, a gente pega o multiplicador, tira 1 e multiplica por 100. E, para a realização dos cálculos dos diversos índices e taxas, essas relações aí são extremamente importantes. Não são só muito importantes, não. Elas são extremamente importantes. Muito bem. Vamos aqui para o exemplo. A taxa de inflação referente ao mês aqui de novembro de 2008, medida pela Fundação Getúlio Vargas, foi de 0,38%. Para atualizar um valor de R$ 1.000 para essa inflação, a gente deve fazer exatamente o quê? A gente pega o 0,38, divide por 100 e acrescenta 1. E nós encontramos o quê? O multiplicador.
Ou seja, qual é o multiplicador? 1,0038. Ok? Muito bem. E aí, para atualizar, é pura e simplesmente fazer a multiplicação como está aqui embaixo. E vamos encontrar um valor atualizado de R$ 1.003,80. Pode parecer que estou chovendo no molhado, mas não é não, viu, gente? A gente tem que recuperar esses conceitos. Vamos adiante. Olha lá, o cálculo da variação percentual de um número índice. Estamos aqui no nosso item 2.4, tá? Muito bem. A utilização de um número índice é muito importante e possibilita a simplificação dos cálculos. Assim, a compreensão de como se calculam as suas variáveis percentuais torna-se fundamental para as análises em geral, né? Em geral. Então, nós temos aí a variação mensal. Esta variação mensal demonstra o percentual de aumento ou de redução do indicador desejado em um mês determinado e o mês imediatamente anterior, como nós vimos aí, certo? Que é sempre aí o mês base. Muito bem. Isso pode-se utilizar, né, essa fórmula que está em destaque aí nesse quadrinho, né? Da variação mensal percentual, como é que nós chegamos ao, à variação percentual entre dois índices, tá? Muito bem. Então, a explicação está embaixo, né? O número índice do mês N corresponde ao índice do mês em que a gente objetiva encontrar a variação, tá? O N, o mês que nós precisamos descobrir a variação. E o número índice N-1 corresponde ao número índice do mês imediatamente anterior ao mês em que a gente quer encontrar a variação. Então, se eu quero saber a variação, né, do mês de maio de 2023, eu tenho que pegar o número índice de maio de 2023 e dividir por abril. Para ficar bem claro. Quero saber a variação de maio, eu pego o índice de maio dividido pelo índice de abril, é o índice imediatamente anterior, tá? E aí as coisas começam a fazer sentido. Vamos fazer esse exemplo aqui. Lembrando sempre, olha, tem mais um índice aí, tá? Desculpa, mais um link, né, que vocês vão poder acessar a tabela lá da Fundação Getúlio Vargas, onde tem esses índices que estão citados aí, tá? Eu incluí esse link para vocês poderem checar que é isso mesmo que está lá, tá bom? Calcular a variação mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC do IBGE, em novembro de 2008, sabendo que o número índice do IBGE de novembro, né, é 2966 e 51. Olha a anotação lá na frente, a anotação. A data base dele, a base de dezembro de 93 igual a 100. Depois nós temos lá o número índice do INPC do IBGE de outubro de 2008. Está lá o número, 2955,28. E a base igual a 100. Sempre lembrando, certo, de ver e testar, porque se você pegar duas tabelas diferentes onde a data base não for igual a 100 em dezembro de 93, vai dar muito errado, tá? Muito bem. Aí nós vamos aplicar o quê? Aquela fórmula que nós vimos no slide anterior. Tá aí repetida só para a gente não esquecer, tá bom? Vamos lá. Substituindo o número índice do mês de novembro de 2008, está aqui embaixo com 2966,51. O número índice, né, do mês que eu quero menos 1, que é outubro, está aqui, 2955,28. Então, a fórmula me diz que o produto desta divisão aqui, eu tenho que subtrair 1, e para poder expressar aqui em percentual, já que a gente está perguntando qual é a variação percentual, eu tenho que multiplicar por 100. E aí nós vamos ter o quê? 0,38 de resultado. Lembrando, aqui só está usando duas casas decimais. É mais, tá? Essa variação ali, ela tem uma dízima periódica composta ali depois do 0,38. Tá bom? Então, se você for fazer o cálculo completo, tal, sem demarcar aí duas casas decimais para utilização,
o valor vai dar, certo? Sempre com aquelas casas decimais que esses números índices explicitam, tá bom? Muito bem. Então, tá lá embaixo, para a gente saber aqui, olha, nós não apuramos a variação de outubro, nós apuramos a variação de novembro. Eu estou sendo repetitivo para fixar, certo? O que dá o que cria o índice, né? É a variação. Então, nós tivemos uma variação de 0,38%, né? Que incidiu a partir de um número base, que foi instituído lá em outubro, e chegou, né, no índice de novembro em 2.966,51. Esse 2.966,51 é a inflação que aconteceu no mês de novembro. Tá? Então, tem que ocorrer no mês de novembro, fazer todas as apurações, né, em cima do mês de novembro, para você poder instituir um índice para aquele mês. É assim que funciona para essas tabelas oficiais da Fundação Getúlio Vargas e do IBGE. Ok? Eu sei que suscitam dúvidas, mas a gente vai dar um espacinho aí para vocês fazerem as perguntas aí depois, tá bom? Olha lá. Variação percentual acumulada no ano. Aqui é onde as coisas de vez em quando pegam e pegam pesado, né? Porque aí vira aquela história, nossa senhora, é de janeiro a janeiro, é de janeiro a dezembro, como é que funciona? Vamos esclarecer isso agora aqui, ó, de uma forma bem fácil, bem bacana. Eu gostei desse trabalho porque ele é muito claro nesse sentido, tá? Então, olha lá. O próprio texto aqui já informa que confunde-se muito aí a variação do índice acumulado, né? A variação do índice acumulada no ano com a variação acumulada nos últimos 12 meses. Lembrando sempre, se vocês abrirem a tabela, que eu referendei para vocês aí, que é a divulgação oficial aí dos índices, nós vamos ter o número índice, a variação no mês, na outra coluna, a variação no ano, é no ano corrente. E, por último, nós temos o quê? Uma outra coluna dizendo nos últimos 12 meses. Tá? Então, tem sempre essas três colunas indicando o comportamento do índice que está lá naquela tabela. Vou lembrar de novo. Ó. Uma coluna é os números índices. Na primeira coluna da frente, é a variação percentual no mês. Na outra, é acumulado naquele mês, até aquele mês daquele ano. E a última é nos últimos 12 meses em relação àquele mês final. Tá? Muito bem. E é isso que está sendo explicado aqui, para não criar confusão, e aí a gente expande para todas as outras apurações que a gente pode querer fazer, como, por exemplo, aí num contrato de financiamento que reza um reajuste anual do valor das prestações, tá? Isso vai ficar bem mais fácil, né, para a gente compreender. Então, olha lá, ó. Usualmente a variação de um indicador no acumulado do ano refere-se à sua variação naquele ano em análise, geralmente até o último mês em que ele está disponível. E assim, a variação percentual acumulada no ano de 2008, de um índice divulgado até o mês de agosto, por exemplo, aqui, corresponde ao acumulado desse indicador no período de janeiro até agosto. Já a variação percentual acumulada no ano de um indicador divulgado até o mês de julho de 2008, por exemplo, aqui, corresponde ao acumulado no período de janeiro a julho, e assim sucessivamente. Tá? Então, é por isso que existem aquelas colunas específicas, né? Porque é para a gente poder, inclusive, observar o comportamento, né, em relação ao ano anterior. Tá? Muito bem. E é por esse motivo lá que em dezembro, né, vocês vão ver sempre o quê? Que o índice, né, acumulado no ano é igual ao índice acumulado nos últimos 12 meses. Tá? E é somente neste momento daquelas tabelas divulgadas oficialmente aí pela FGV e pelo IBGE, é que vocês vão ver que os números são
coincidentes, ou seja, a variação acumulada é coincidente. E isso começa a clarear um pouquinho. Vamos ver com o exemplo prático, né, como é que isso funciona. Olha lá, o IPCA do IBGE apresentou uma variação de 3,64% no acumulado do ano até junho de 2008, tá? Significando, portanto, que essa foi a variação observada aí por este índice no primeiro semestre daquele ano, de 2008. Então, para a elaboração desse cálculo, de novo, nós estamos usando o quê? Aquela mesma formulazinha que nós estamos usando desde o início, tá certo? Então, eu repeti ela aqui, justamente para a gente poder entender que nós vamos fazer sempre a mesma forma. O índice que eu quero saber contra o índice base menos 1. Olha lá, gente, ó, N menos 1, tá? Então, a minha data vai ser sempre 1 a menos aqui na data base para a gente poder ter o período completo, tá? Então, o número índice do mês no qual se deseja obter o acumulado no ano N corresponderá ao índice do mês final para o qual se deseja obter a variação acumulada no ano. E o número índice do ano N menos 1 corresponderá ao mês de dezembro daquele ano anterior ao ano em que a gente está querendo saber a variação acumulada. Tá? Tranquilo? Até aí, sem problema. Vamos fazer a substituição que fica mais claro ainda. Olha lá. O método é o mesmo que nós utilizamos aí na variação mensal. A única coisa que muda é o período, certo? O período fica mais abrangente, fica maior. Olha, observe atentamente os números índices dos meses em que nós vamos realizar essa operação aqui. Então, nós temos o número índice do IPCA do IBGE em dezembro de 2007, que é janeiro menos 1, tá? Janeiro de 2008 menos 1. Então, está lá os 2.731, vocês conseguem ver lá naquela tabela que eu indiquei para vocês aí pelo link, e com a data base de dezembro de 93, né? E o número índice de junho de 2008, com 2.831,16. Então, nós vamos substituir nessa fórmula, né, e chegar à variação de 3,64, e confirmando, né, que o IPCA do IBGE até junho de 2008 variou 3,64%. Tá? Muito bem. Então, nós estamos falando da variação percentual de um número índice. Tá bom? Então, isso aqui é uma dúvida, né, que, inclusive, no grupo, a gente tentou esclarecer com alguns exemplos, alguns comparativos, mas aqui a gente está indo mais a fundo e sabendo justamente como é que funciona, por que eu preciso de 13 índices para obter 12 variações. Letra C, ó. Variação acumulada em 12 meses. Tá? Corresponde à variação observada pelo indicador nos últimos 12 meses. Como eu disse para vocês, naquelas tabelas a gente tem a informação, mas a gente precisa saber como é que foi calculado, né? Muito bem. Então, a variação do IPCA do IBGE aqui nos últimos 12 meses encerrados em janeiro de 2009 representa a sua variação acumulada no período de fevereiro de 2008 a janeiro de 2009. Tá? Então, quando a gente pega aqui fevereiro contra janeiro, dá a impressão que a gente está pegando o quê? 13 meses e não 12 variações. E nós não podemos confundir números índices com variações percentuais, tá? Então, a fórmula continua sendo a mesma, tá? Então, olha lá, ó, número índice do mês do final do período contra o número índice do mês imediatamente ao início do período, certo? Lá embaixo nós temos a especificação para ficar bem claro. O número índice do mês final do período corresponde ao número índice do mês para o qual a gente deseja obter a variação acumulada em 12 meses. E o número índice do mês anterior ao início do período é o índice do mês imediatamente anterior ao mês em que nós desejamos iniciar a variação. Vamos ver como é que isso funciona aplicando na fórmula? Aqui, olha. Essa tabelinha vocês podem
também confrontar depois com os índices oficiais, está tudo bonitinho na base de dados, né? Então, nós temos aí de janeiro de 2008 até janeiro de 2009, todos os índices aí relativos ao IPCA do IBGE, tá? 12 meses aqui, tá? Muito bem. Está tudo explicitado. Quando a gente coloca isto na fórmula específica, lembrando, olha lá, ó, é necessário utilizar apenas os números índices do IPCA do IBGE referente aos meses de janeiro de 2008 e janeiro de 2009, que é o mês do final do período. Assim, utilizando a fórmula, como é que vai ficar? Desse jeitinho aqui, ó. O número índice do mês final do período, que é janeiro de 2009, 2.906,74. O número índice imediatamente anterior ao mês em que inicia o período, que é janeiro, né? É fevereiro, lá onde nós estamos querendo medir, então nós, menos 1, janeiro de 2008, 2.746,37. Então, basta a gente aplicar naquela mesma fórmula lá, certo? A única coisa que eu deixei ela em branquinho aqui para ficar um pouquinho mais evidente. Tenho lá os 2.906,74, que é o índice final. Tenho os 2.746,37, que é o índice base. Multiplico isso por 100 e vou ter a variação de 5,84. Pode ir lá e testar na tabela que está certinho. É exatamente isso que foi feito para chegar nesta composição da variação desses 12 meses aí. Então, a variação percentual acumulada do IPCA no período de fevereiro de 2008 a janeiro de 2009, temos 12 variações aqui dentro, né? Foi de 5,84%. Certo? Essa é uma dúvida, né, bastante recorrente, mas que a gente consegue elucidar de forma mais tranquila, partindo exatamente o quê? Da composição. E de saber que quando um índice ele é publicado, ele é produto da variação que aconteceu no mês ao qual foi atribuído o número índice. Tá? Muito bem. A fórmula básica para calcular a variação percentual acumulada em um determinado indicador em qualquer período desejado corresponde o quê? Sempre a esta que está indicada aí nas tabelas anteriores. E muita atenção agora. Deve-se sempre observar que tais operações utilizam sempre o número índice do mês imediatamente anterior ao do início do período em que se pretende obter a variação percentual acumulada e o número índice do mês no qual a gente deseja finalizar o cálculo. Tá? Então, se eu quero saber a variação de um determinado índice agora, em 2023, até maio, ó, a minha data final é maio, eu pego o índice de maio. Se é de janeiro a maio, janeiro menos 1. Então, eu pego dezembro de 2022 contra o índice de maio de 2023. Eu vou ter a variação acumulada nos meses de 2023. Só para a gente fechar o raciocínio. Beleza? Um outro exemplo, né, que eles estão oferecendo aqui, né, nesse trabalho. Lembrando sempre que quando vocês clicarem nesse link, o material vai ficar à disposição de vocês, e estando funcionando o link aí, já vai direto para a página da revista Conjuntura Econômica, onde esses índices estão informados, tá? Para vocês poderem testar, né? E, inclusive, colocar no Excel. Façam essas contas, tá? É muito importante para a gente fixar esses conceitos e para a gente relembrar tudo isso que a gente aprendeu um dia. Bora lá. Calcular a variação mensal acumulada do IPC, né? Brasil. Olha, esse aqui é geralzão, tá? Lembra aquelas categorias que eu falei para vocês? Esse aqui é o amplo, né? É o IPC Brasil, tá? Muito bem. No período de agosto de 2007 até janeiro de 2009, levando em consideração esses elementos que nós estamos aqui. O número índice do IPC Brasil de julho de 2007 é 296,94. E aqui, ó, a base é agosto de 94, né?
como nós estamos falando aqui de um índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas, é diferente do IBGE, que usa lá dezembro de 93. Leve em consideração também o quê? Um outro índice de janeiro de 2009, né, que é o índice do mês final, né, dessa nossa apuração, de 322,906. Como se o objetivo aqui é obter a variação acumulada aí para o mês de agosto de 2007, nós devemos utilizar o número índice de um mês antes, que é julho de 2007, o mês imediatamente anterior ao início do período em que a gente quer calcular a variação, tá? E o número índice do mês de janeiro de 2009 é o índice final, então nós mantemos o mesmo índice lá, publicado para o mês de janeiro de 2009. A fórmula está aqui para a gente relembrar, é sempre a mesma, e a substituição dos índices está aqui, olha, 322,906 como numerador, né, da nossa fórmula lá dentro do parêntese, e como denominador, o índice base, né, do mês menos 1, é 296,694. Fazendo a continha, a variação acumulada, né, neste período aqui foi de 8,83%. Então, a fixação é essa. Lembrar sempre que, para a gente poder apurar essas variações, nós temos que lembrar de retroagir em um mês na base, tá? Eu tenho que dizer os créditos, né? Como eu já mencionei desde cara lá para vocês, né, que eu fiz uma derivação deste belíssimo material que foi publicado, né, pelo Sinduscon de Minas Gerais, com a quiescência, com a participação do Corecon de Minas Gerais, tá? Trabalho muito bom, eu deixei também o link para vocês e eu recomendo fortemente que vocês baixem esse material, tá? E ele vai muito além desses itens que eu abordei com vocês. Eu fui só até o item 2.4 e ele vai além. Ele também possui outras indicações e demonstrações que envolvem o cálculo pro rata, como ele deve ser feito, a reversão da database 100, como deve ser feito, se você precisar fazer uma apuração, por exemplo, com o INPC, né, do IBGE, anterior a dezembro de 93, como é que você deve proceder? Que conta você tem que fazer para poder atingir um período anterior àquela data de publicação dos índices, tá? E aí, só para a gente fechar, né? Como a Heloíse me pediu, está aqui, Heloíse, eu não citei os índices da tabela prática do Tribunal de Justiça, eu preciso deixar claro para vocês, justamente para que ninguém se confunda na hora de fazer a aplicação. A tabela prática do Tribunal de Justiça, lá no cabeçalho dela, vocês vão ver que o índice é do mês seguinte, não é do mês a que se refere a variação. É nisso que ele se modifica, se altera e, de vez em quando, a gente percebe que alguém cria alguma confusão nesse sentido. Aqui nós vimos que a variação do mês de maio define o índice, o número índice para o mês de maio. Lá na tabela do Tribunal de Justiça, a variação de fevereiro determinou o índice de maio. Tem sempre que prestar muita atenção nisso, tá? E uma outra coisa é a questão da data base, igual a 100. Se vocês forem olhar alguns índices da tabela do Tribunal de Justiça, ele é de 1964 igual a 10.000. Então, ele serve justamente para quê? Para fazer as conversões monetárias e tudo mais de forma automática, tá bom? Então, aqui nós aprendemos justamente o quê? Os índices, a formação dos números índices na sua essência, como é que se calcula em cima dos índices oficiais e as fórmulas que a gente deve observar, os critérios, os padrões e as fórmulas, tá bom?
é isso que eu queria mostrar para vocês aí, passando um pouquinho aí de 1 hora de exposição, né? O cara fala para dedéu. Mas é isso que eu queria falar para vocês. Estou aberto aqui para perguntas. Acho que o Pedro Afonso, se chegou em casa, talvez ele consiga dizer alguma coisa para a gente a respeito de alguma operação ah, prática, né? Que ele tenha ou, se não, eu posso até fazer uma abordagem só teórica aqui para vocês. Pedro, você está nos ouvindo? Boa, já estou aqui há vários minutos. Olha só, então eu falei bastante. É verdade. E eu escutei bastante também, escutei desde lá, para não destoar, né? Na verdade, o que eu só combinei com o José Marcos de falar não é exatamente sobre números índices, mas a importância de conhecer e manejar os números índices. A gente tem que ter uma segurança muito forte, porque em decisões judiciais, normalmente os juízes não entendem disso. Eu trouxe até, não sei, depois vai compartilhar os arquivos, José Marcos? Não. Você quer que eu E, compartilhe? Não, não precisa, né? o meu? Não, o meu arquivo, Não, o seu? os meus dois. Não, eu vou mencionar, então, não há problema, gente. É o seguinte: quando o Zé Marcos falou dos números índices e dos índices econômicos e financeiros, ele passou por cima dos índices financeiros, mas há uma senhora confusão sobre índices financeiros e índices econômicos, que são coisas fundamentais para a gente entender. Então, a importância do perito, do assistente técnico entenderem essas diferenças, esses conceitos, é justamente para auxiliar o juiz, se ele é perito do juízo, ou o advogado, se ele é assistente técnico. Então, os dois casos que eu trouxe, que depois possivelmente vai ser compartilhado, eles são aplicações práticas desses conceitos. Ou seja, nós não estamos aqui defendendo teses, nada disso. Os dois casos são deste mês, decisões do tribunal deste mês. Inclusive, uma decisão ontem, foi tomada ontem, falando a respeito da mudança do IGPM para o IPCA, né? E aí eu trago naquele arquivo tanto a inicial, quanto a contestação, quanto a sentença, quanto o acórdão. E o que a gente vai notar nesse caso especificamente é que o escritório de advocacia que fez a ação, ele estava bem assessorado, porque ele conseguiu demonstrar os índices da forma mais correta, as diferenças entre IGPM e IPCA, para que o juiz tivesse uma noção melhor e pudesse decidir. Só que aí o juiz não determinou perícia, e aí o juiz se enrolou, porque o juiz, na sentença, ele dá conceitos errados, vocês vão ver quando enxergarem a sentença, que poderiam ter sido sanados por um perito do juízo, de confiança do juiz. E o tribunal consertou isso, alterando a decisão do juiz de primeiro grau, concedendo a substituição do IGPM pelo IPCA. Tudo isso, eu não estou defendendo essa tese, eu estou só dizendo que a boa informação econômica financeira ajuda os juízes e os advogados a trabalharem. O segundo caso voltava-se à questão da aplicação da variação do CDI, que é um índice econômico, é um índice financeiro. CDI, Certificado de Depósitos Interfinanceiros. Mas só que o que a parte pediu? A parte pediu nenhuma correção, pediu só tirar o CDI e não substituí-lo por uma correção. Esse também é um defeito de conhecimento do advogado, porque não existe dinheiro com valor igual no tempo, quer dizer, há uma diferença do valor do dinheiro no tempo, e isso precisa ser reposto de alguma forma. No caso, 6 anos de contrato, é claro que tem que haver uma correção monetária. Só que a parte esqueceu disso, ou, aliás, pediu para não ter correção nenhuma. Quando aconteceu isso, evidentemente que o juiz teve que decidir. E a decisão dele, por semelhança, foi substituir o CDI pela taxa Selic. A parte foi tentar consertar no laudo pericial. Então, no laudo pericial, que está, nesse caso, está junto,
O perito fez o cálculo com INPC substituindo CDI. Só que até aí Inês é morta, porque se a parte não pediu na inicial, não tem como receber, vai ter que receber o que o juiz falar. E o juiz mandou substituir CDI por Selic, e, na minha opinião, vai ficar elas por elas, não vai mudar grande coisa. Faltou o quê? Assessoria ao escritório de advocacia inicial para explicar a ele que substituir um índice tem que ser substituído por outro. Um índice financeiro por um econômico, por exemplo, né? Se é essa tese. Tá? E lá por diante houve essa circunstância. Então, só para dizer que o conhecimento dos índices financeiros e econômicos são fundamentais para o trabalho do perito, do juiz e dos assistentes técnicos. E a gente tem que aprofundar e também conhecer como é que eles são construídos, já que cada índice é mais aplicável a uma realidade do que a outra, né? E aí a gente precisa ter as alternativas técnicas. É só isso, José Marcos. Nem precisa mostrar os arquivos, não. Tá bom? Tá ótimo, Pedro. Excelente. Vou mostrar aqui para vocês aqui, então, assim, bem rapidamente, porque eu sei que o tempo já urge, né? E a Denise fica brava, viu, quando a gente estoura o tempo aqui. Então, mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente só um caso prático aqui que eu tenho aqui na mão aqui, olha. É um caso de uma construtora. Aqui não tem muito jeito porque vocês sabem, né? As planilhas em Excel, elas acabam ficando pequenininhas e para gente que meu Deus, né? Não é nada fácil a gente que já tem uma certa idade. Aí a gente não enxerga muito. Mas eu espero que vocês consigam acompanhar. 60 mais, o Zé Marcos. 60 a mais, isso mesmo. Temos um café semana que vem com os maiores de 70. Mandei encomenda, Denise e equipe falou assim, tem que chamar Café 70 mais. Olha só. Então, gente, olha só aqui que bacana. Essa aqui é uma construtora, tá? É um imóvel adquirido na fase de construção, onde nós temos uma separação específica de um período onde incide o INCC, né, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, né, e juros de 1% a partir do habite-se. Lembram essa sistemática é válida até hoje, tá? Então, enquanto está no período da construção, não incide juros sobre aquilo que você não está usufruindo, né? E a partir apenas a partir do momento em que houve o habite-se é que passa a ter a incidência dos juros de 1%. E aqui nós tivemos uma outra situação ainda, é que a partir desse momento teve a substituição de índice. Era reajustado pelo INCC e passou a ser reajustado pelo IGPM a partir da data do habite-se. Tá? Então, nós temos duas situações aqui e uma outra coisa para a gente lembrar. O contrato previa a utilização da variação monetária com uma retroação de 2 meses na data base e na data final. É retro 2, tá? Ou seja, sabendo que esses índices eles demoram a ser publicados e que nós temos todos uma evolução mensal, né, a ser cumprida num determinado contrato, então você usa esse deslocamento de 2 meses na base e no final, tá? E com isso você tem sempre o quê? O índice disponível para poder emitir os boletos, para poder fazer o reajuste do saldo devedor e tudo mais. Então está aqui, olha, bonitinho. Esse aqui deu problema porque não foi cumprido, tá? Ele não pagou as prestações que seriam devidas e a construtora apresentou, né, essa conta com apenas uma única amortização a título extraordinário, inclusive, né? E nós fizemos essa evolução e o tribunal acabou homologando os cálculos que estavam corretinhos, né? E aplicando os números índices oficiais, desses que eu indiquei para vocês e que deixei o link, tá, à disposição, né? Esses índices aqui, ó, esses números índices que vocês estão vendo aqui, na coluna E e na coluna G, são índices
oficiais, ou seja, um número índice oficial. Vou lá na base, pego esse número e coloco aqui, justamente para não criar confusão, tá? Então, eu não faço índice igual a 100, nada disso. Eu pego o índice oficial e coloco aqui. E depois eu lá pego a tabelinha e coloco como um anexo do laudo, né? Então, fazendo a substituição recalculando isso aqui, nós conseguimos aferir e atestar, chegando lá no final do período, indicando que a diferença era de apenas e tão somente o quê? R$ 50,35. Mero arredondamento de casa decimal, tá? Só isso. Lembra que eu falei para vocês que a gente, utilizando o número índice e não a variação, nós fazemos um cálculo mais preciso do que usando só as variações? Então, é por isso que deu essa pequena diferença aqui no final. Esse aqui é um caso prático, né, que nós tivemos aí a honra aqui de servir o judiciário, né, elucidando essa questão de ordem técnica que surgiu aqui, tá? Lembrando aqui, e aí o Pedro Afonso vai falar alguma coisa bastante interessante também, porque eu sei que ele teve uma coisa bem legal. Vocês estão vendo aqui no meio, olha, o IGPM, quando ele entrou, neste período de janeiro de 2009 até dezembro de 2009, vários meses foram o quê? Índices negativos, tá? E este contrato previa que era somente variações positivas do índice, tá? Então, na defesa técnica, né, foi colocado exatamente o quê? Que deveria se obedecer ao índice eleito, tanto nas suas variações positivas quanto variações negativas. Mas aqui não pegou, ficou justamente, prevaleceu o contrato nesta decisão. Então, é uma questão em que a gente, sabendo como funcionam os índices, nós sabemos também como tecer algumas teses ou defesas específicas, né, em relação à aplicação dos índices. Aplicar índices só positivos é um desvirtuamento econômico daquilo que o índice representa, né? Então, é muito difícil. Eu sei que o Pedro Afonso teve um caso no federal, onde ele foi lá e demonstrou por A mais B, né, eu vou usar aqui a palavra, nem sei se posso, mas a excrescência, né, que circunscreve uma situação, né, da gente não utilizar as variações negativas num contrato como esse aqui. É isso, Pedro? O caso foi há 10 anos, aproximadamente, acho que 2012, se eu não me engano. O Superior Tribunal de Justiça recebeu uma demanda e julgou um caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, como acho que todos sabem, ou boa parte sabem, adota como indexador da sua tabela de judiciária o GPM. Então, os advogados que tinham créditos a receber queriam da empresa de telefonia, se eu não me engano, de lá, eles queriam aplicar apenas os índices positivos do GPM e não os negativos. Como isso subiu, porque havia divergência de turmas, foi para o estudo da Corte Especial, que são os 15 ministros mais antigos. Quando chegou lá, o ministro, que é Paulo Sanseverino, pediu a opinião do Conselho Federal de Economia e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O então presidente Hermes Zappellini, me pediu um parecer, falou: eu vou pedir que você faça coisa prática para os ministros entenderem, e eu fiz. Eu tenho esse parecer, já distribuí a várias pessoas, é interessante. Embora seja muito simples, eu tratava com as questões das bananas, do poder de compra de um determinado valor monetário expresso, R$ 1.000, por exemplo, quantas bananas se comprava, etc. Eu expliquei as coisas um pouco mais simples. E aí os juízes, os ministros, então, receberam da OAB a informação de que ela entendia que deveriam ser aplicados só os índices positivos, e do COPECOM de que deveriam ser aplicados os índices positivos, que significaria a perda do poder de compra, e os índices negativos, que significaria o ganho do poder de compra naquele determinado mês. E o resultado final foi 13 para a nossa tese
e 2 para a tese da OAB. Então, já está sedimentado, tem lá o recurso, eu posso passar se quiserem. Não sei se consigo o processo todo, mas pelo menos o parecer que nós mandamos pelo COFECOM eu tenho, e tenho lá o acórdão final, que é também interessante de se ver. Então, a questão técnica superou a questão estritamente jurídica, porque a ideia dos advogados é dizer assim, não pode haver redução do valor. E eu mostrei que não há redução do valor. Há a redução do valor nominal, mas não a redução do poder de compra da moeda. Né? R$ 1.000 agora pode ser equivalente, poder de compra equivalente a 950 no mês que vem, desde que os 1.000 hoje comprem a mesma coisa que os 950 compram no mês que vem. Como pode ser o contrário? R$ 1.000 compram uma cesta X de preços, de produtos, e no mês que vem precisa-se de R$ 1.050 para comprar. Então, é evidente, há uma perda do poder de compra, ou se baixar o valor da cesta, se vai ter, evidentemente, um ganho do poder de compra da moeda. Então, basicamente, foi essa a ideia e os ministros entenderam perfeitamente e deram um ganho de causa para nós. Para nós, quer dizer, não foi para nós, né? Foi para o devedor, lá de Rio Grande do Sul, com base no parecer do COFECOM. Muito bem. Excelente. Denise, dá uma ajudazinha. Temos perguntas? Não, perguntas não. Temos vários elogios. Inclusive, um aqui achei muito fofo da Maria Luísa. Como sempre, excelente. Parabéns aos nossos 2 tesouros, José Marcos e Pedro. Maria Luísa sempre muito generosa, né? Muito obrigado, Malu. É um prazer enorme estar com a sua audiência aqui. É, Isso sim, né? É um privilégio, né? Aliás, tenho tantos colegas, né, aqui que me deixam muito, muito feliz mesmo, né, de ter uma audiência dessas aqui, né? A gente bateu aí quase que 50, eu acho, né? tem Olha que uma pergunta legal. da Vânia, eu não sei se você. Quando. Cadê? Deixa eu subir aqui, peraí. Quando não se fala no contrato de variações positivas, devemos usar os negativos também? Ah, você deixou essa perguntinha aqui, né? Sim, sim, sem dúvida alguma, né? Porque seria uma exclusão indevida ou uma interpretação que ultrapassa ao uso do índice eleito, tá? Então, o índice ele é composto de variações positivas e negativas, como nós vimos. Ou seja, os índices, na essência, o que nós temos eu tenho variações que ocorrem no decurso do tempo. Então, em um determinado mês, como o Pedro falou, se a mesma cesta básica que era comprada, né, por R$ 1.000, ela passou a ser comprada por 970, nós temos uma deflação. E isso vai fazer com que o índice daquele mês, né, que tem a função de medir esta oscilação, ele vai exprimir esta variação de deflação. Então, a gente tem que usar os índices de forma plena, para não incorrermos no quê? Na deturpação daquilo que é a função específica do índice, como nós vimos aqui. Então, o número índice tem que ser utilizado sem questionamentos aí nesse sentido. A não ser que exista uma questão de ordem técnica sendo suscitada no bojo de um determinado processo. Essa é uma situação que a gente tem que parar e pensar. Se for preciso, como perito do juízo, você pode fazer o cálculo se eximindo desta questão de mérito. É muito importante respeitar as teses que são defendidas pelas partes em um determinado processo. Ainda que eu, né, não concorde tecnicamente com o que está sendo solicitado, eu não posso exprimir juízo de valor em relação a isso. Está feito o quesito, foi aprovado pelo juiz, ou, né, presume-se que sim, porque ninguém impugnou, a obrigação do perito é esclarecer e fazer a demonstração que está sendo solicitada. Obviamente, que se houver uma deturpação de ordem técnica, você só diz que você está fazendo o cálculo em atendimento àquele quesito, tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente
quando nós estamos atuando como peritos do juízo. Nós temos que ser imparciais. Não podemos exprimir juízo de valor a respeito das questões de mérito. Tudo bem? Ficou claro, gente? Ficou claro. Tem alguns recadinhos aqui também, solicitando que o presidente Pedro compartilhe o parecer que o senhor comentou, tá bom? E E em também, relação, desculpa, perdão, não pode falar, Denise. acho que é sobre o nosso material, né? Que também estão Isso, em perguntando. relação ao material, sim, já está disponível aí com a Denise, né? E ela vai disponibilizar nas redes sociais e no site do Corecon São Paulo vai ter lá, tá? Para vocês terem acesso a esses links, né? Tudo bonitinho. Se alguém tiver alguma dificuldade, escreve para a gente, tá bom? E, assim, olha, também fazendo uma menção aqui. Eu separei as coisas, porque vocês perceberam que é denso, né, a gente falar só de número índice e falar dos índices de preço, né, já tomou uma hora e pouquinho, né? Então, se eu colocasse aqui também os índices financeiros, que tem um pouco mais de complexidade, eu acho que ficaria muito pesado para esse espaço que nós temos. Então, fica aqui o convite, né? Fica aqui a provocação. Nós podemos fazer, sim, um fórum para abordar o quê? Os índices financeiros, tá? E, inclusive, em relação a isso que o Pedro falou, certo, né? Nós temos questões de substituição de índices de preço por índices financeiros e vice-versa, né? Nós precisamos ter muito cuidado nessa transição, se isso pode estar representando, né, prejuízo, seja para o credor ou seja para o devedor. Tá? Então, a questão de não ter abordado os índices financeiros é uma estratégia da minha parte, que eu posso dizer para vocês que é uma questão de didática minha, né? Ou de dificuldade, talvez, de abordar matérias tão densas dentro de um espaço tão pequeno, por isso que eu deixei os índices financeiros de fora, tá bom? Mas está aqui à disposição, se vocês... nós vamos fazer novas enquetes, viu? Né? Eu gostei demais das enquetes, né? Todo mundo participando, todo mundo dizendo que quer o que gostaria de ver, tá bom? Então, o meu carinho e o meu agradecimento aí por uma participação tão essencial, tão especial, tá? E fica a provocação. Se vocês quiserem que a gente faça um fórum, né, a respeito de índices financeiros, ó, tô dentro. Vamos preparar o material. Já tem alguns recadinhos aqui de algumas pessoas aceitando, está aceita a sugestão. Do Fórum de Índice Financeiro. Outros elogios, Sueli, obrigada pela presença, elogiando aqui o José Marcos e o presidente Pedro. A gente tem aqui também o seu Pascoal. Pascoal Risinadeu. Seu Pascoal, obrigada, parabenizando aqui o José Marcos. Isso, Sueli, abre a câmera. Obrigada, gente. Acho que é isso. Presidente, gostaria de finalizar, por favor? Sim, eu agradeço a todos que estão aqui presentes, ao José Marcos pela exposição bastante densa, acho que todos vão aproveitar bastante. Eu duvido que alguém tenha tido uma aula de número índice como essa alguma vez na vida, nem eu tive, né? Então, acho que ninguém teve. É muito bom que todos tenham assistido. E eu acho que todos nós vamos aprender e vamos desenvolver e fazer o nosso trabalho, que é um trabalho técnico, que é um trabalho de esclarecimento. Estamos fazendo um serviço com peritos ou com assistentes técnicos de pacificação social, no seguinte sentido: tentamos trazer a verdade. Se as pessoas aceitam ou não aceitam, isso é outro problema, né? Mas a gente está fazendo o nosso papel, tá certo? Muito obrigado a todos, José Marcos, especialmente, Denise aí que coordenou. Temos um número bastante bom de participantes, agradeço a todos, a Genô que está fazendo sinalzinho, né? Se vocês toparem, quem quiser, puder abrir a câmera para eu fazer uma foto aqui. A gente tem 2 telas, eu faço. Vamos ver aí, está todo mundo. Aí. O pior Marcos, olha o Pascoal aí aparecendo. Pascoal. Já abriu a câmera, olha que bonitinho. Nosso querido Pascoal Nadeu. Eu conheço todo mundo aí, gente. Já estou ficando velho, conheço todo mundo. Pois é, estão aqui, o William, né, o Isso que é um Jorge espaço Abel. democrático, hein, presidente Pedro? É isso. Quantos contadores aqui também? É verdade, é verdade. Cadê a Heloíse? Heloíse, levanta. Aí, isso, levanta para a gente ver você. Aí.
Pronto. carinho. Deixa eu virar a página aqui, que tem 2 páginas. Aí. Pronto. Maravilha. Gente, muito obrigada. Então, o vídeo fica gravado, tá bom? Salvo na TV Economista. Acho que amanhã ou depois a gente já consegue compartilhar. E dentro do site do Corecon também, no menu Publicações, a gente também deixa hospedado lá a apresentação, mas compartilhamos em todas as redes sociais e o link também aí nos grupos que vocês fazem parte, tá bom? Então, um beijo, obrigada, até a Obrigado a próxima. você.